Olá, irmãos, tudo bem? Hoje seguimos com a nossa aula da carta aos Efésios, estudando o capítulo 3. Conforme já vimos anteriormente, a carta aos Efésios tem como ideia central a nova sociedade de Deus, a nova humanidade que foi construída por Deus, por Cristo e em Cristo na cruz do Calvário, onde Deus fez judeus e gentios, que até então eram inimigos, se tornarem um único povo mediante a fé que depositam em Jesus Cristo. Paulo compara a igreja com cidadãos do reino, família de Deus, edifício de Deus. Somos tanto edifício como as pedras vivas com as quais o Senhor edifica a sua igreja. Nós não caminhamos sozinhos, caminhamos com o apoio mútuo. E foi justamente por essa pregação, pela fidelidade de Paulo a essa pregação, que ele acaba seguindo para Roma numa prisão domiciliar. E é nessa prisão domiciliar que ele escreve a carta aos Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 1, Paulo diz o seguinte à igreja a qual ele escreve: Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Essa razão, que razão seria essa? Por eu pregar que judeus e gentios agora são um só povo, graças à cruz de Cristo. É a nossa aula de hoje, onde nós aqui estudaremos esse missionário que, de forma leal a Cristo e a sua igreja, revelou para nós o mistério da salvação e orou para que eu e você, assim como a igreja, que primeiramente ele entrega esta carta, para que eles pudessem ter o poder e a compreensão do Evangelho. É a nossa aula de hoje. Convido você para esta maravilhosa viagem no capítulo 3 da carta aos Efésios. O mistério de Deus revelado a Paulo. Após iniciar o capítulo 3 da carta aos Efésios, dizendo ser um prisioneiro de Jesus Cristo, mesmo estando Paulo sob a custódia do Império Romano, ele abre agora um parênteses para falar sobre esse mistério da salvação, a qual Paulo estaria orando pela igreja de Éfeso. No capítulo 3, versículos 2 e 3, ele diz o seguinte: Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Mistério é uma palavra que, dentro da esfera da religião, nos passa a ideia de algo que deve ser confiado tão somente a um grupo seleto de pessoas que são seres tidos na comunidade como pessoas especiais, mais inteligentes, mais evoluídas. Portanto, a elas cabe esse mistério, esse segredo que não pode, em hipótese alguma, ser repartido com os outros. É um segredo, é sigiloso. Só que, meus irmãos, o mistério, dentro da perspectiva cristã, é algo espetacular, que nos é revelado por Deus, seja de forma direta, no caso do apóstolo Paulo, Cristo revelou a ele de forma direta, ou de forma indireta, como eu e você fomos revelados mediante a iluminação do Espírito Santo quando lemos as Sagradas Escrituras. De uma forma ou de outra, o mistério da salvação não pode ficar em sigilo. O mistério da salvação não pode ser guardado a 7 chaves. O mistério da salvação é algo tão espetacular que deve ser compartilhado com o mundo inteiro. É sobre esse mistério que Paulo foi conduzido para a prisão em Roma. E é por causa desse mistério que Paulo se põe a falar para a igreja de Éfeso a respeito dessa nova sociedade de Deus
por Cristo e em Cristo, que faz com que judeus e gentios, outrora inimigos, agora se tornem família, irmãos, cidadãos do mesmo reino, que unidos edificam uns aos outros, tendo como a pedra angular, a pedra principal, Jesus Cristo. Observe o que Paulo diz no capítulo 3, versículo 6 da carta aos Efésios. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Paulo aqui começa dizendo que tanto os judeus como os gentios são participantes da herança de Deus. A herança de Abraão, Isaac, Jacó, a herança que esses homens do Antigo Testamento perseguiram, ela é dada a todos nós, sem distinção alguma, se é judeu ou gentio. Todos nós participamos dessa herança graças à cruz de Cristo. Mas ele diz mais: ambos são membros do mesmo corpo. Ou seja, meus irmãos, nós somos agora membros da família de Deus. Nós não somos mais pessoas que caminham dispersas por este mundo com um sentimento de orfandade. Nós temos agora um pai, nós temos uma família, nós temos irmãos. E ele termina: e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Promessa de salvação, promessa de libertação, promessa de prosperidade, promessa de vida eterna com Deus. Toda sorte de promessas em Cristo Jesus nós desfrutamos, porque somos herdeiros de Deus, família de Deus. Nós somos ajudados por Deus graças a Jesus Cristo. Deus tem apenas um povo, uma humanidade, a nova humanidade que é criada por Cristo e em Cristo na cruz do Calvário, mediante a fé que depositamos nele. É o que Paulo vai dizer no capítulo anterior que nós lemos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fidelidade de Paulo em proclamar o mistério da salvação, que a ele foi revelado diretamente por Jesus Cristo, lhe redundou em muito sofrimento. O sofrimento faz parte da vida do corpo de Cristo, ou seja, da igreja, da sociedade do reino, da nova humanidade que foi criada por Cristo e em Cristo Jesus. Segundo Russell Shedd, somos chamados para ser fundamento de outras pessoas, que vão ser construídas por cima de nós. Essa situação de sustentar outras pessoas sempre produz sofrimento. Quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, sabemos que ele passou por muitos apuros durante todo o seu ministério. Na primeira viagem, em Icônio, Listra. Na segunda viagem, também ele passou por apuros em Tessalônica. Na terceira viagem, ele quase se desesperou diante do que estava acontecendo na cidade de Éfeso. Mas o apóstolo Paulo teve a paz, a graça, a alegria do Senhor a inundar o seu coração, mesmo quando ele foi abandonado por muitos dos seus pares. Em Efésios, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 13, ele diz o seguinte, numa paráfrase aqui feita por Eugene Peterson em A Mensagem: tudo está acontecendo conforme o plano de Deus, executado em Cristo Jesus. Quando confiamos nele, temos liberdade para dizer o que deve ser dito.
e ousadia para ir aonde for preciso. Então, não permitam que as lutas que estou enfrentando por causa de vocês os desanimem. Coragem. Os efésios sabiam que Paulo estava preso por causa do mistério da salvação. E qual é o mistério da salvação? Judeus e gentios, sendo um único povo sem qualquer distinção. A roupa que eles vestiam era da fé em Cristo Jesus. É isso que os unia. E por causa disso, porque Paulo assegura que judeus e gentios agora seriam a casa onde Deus habitaria. Ele foi para a cadeia, foi ameaçado de morte, houve conspirações para o seu assassinato. Isso poderia trazer desânimo ao coração dos efésios. Mas Paulo diz aqui, não, eu estou fazendo isso por vocês, não desanimem, coragem. Sofrimento faz parte da vida da igreja. É o pai que sofre com o filho, é o filho que sofre com o pai, é a esposa que sofre com o marido que não é crente, ou o marido que é crente sofre com a esposa que não é crente. É o sofrimento dentro da própria comunidade da fé, entre os crentes que são maduros, tendo que lidar com os crentes que ainda caminham na imaturidade. E é o sofrimento que nos acomete na vida em sociedade, onde vivemos neste mundo, mas não flertamos com os valores deste mundo, pois somos uma nova sociedade em Cristo. E como nova sociedade em Cristo, com novos hábitos, uma nova cultura, somos, por vezes, perseguidos. Mas, quando perseguidos por causa do bem que fazemos, não há do que se envergonhar, mas sim sempre dizer com muita intrepidez, com muita ousadia, a razão da nossa fé, mas não perdendo com toda certeza a gentileza, o respeito e a moderação naquilo que falamos e com quem falamos. No mundo nós teremos aflições, foi assegurado pelo nosso Senhor. Mas Ele também disse, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo aqui encoraja a igreja a não desanimar por causa das suas cadeias. Porque antes de ser prisioneiro de César, Paulo entendia que ele era prisioneiro de Jesus Cristo. Após o parênteses do versículo 2 ao versículo 13, onde Paulo fala sobre o mistério da salvação, ele retoma a ideia do versículo 1 do capítulo 3 da carta aos Efésios, onde se colocando de joelhos, mais uma vez se propondo a orar pela igreja de Éfeso. A súplica de Paulo ao Pai pela igreja de Éfeso consistia em que eles compreendessem a natureza, as responsabilidades, os costumes e a necessidade daquela comunidade caminhar unida, em unidade, porque eram a família de Deus, a casa de Deus, a nova sociedade de Deus, a igreja. Meus irmãos, é importante que compreendamos o papel da oração, porque mais uma vez aqui Paulo nos leva a essa experiência de oração. No capítulo 1, ele já havia nos dado essa dica da importância da oração quando ele se propõe a orar pela igreja de Éfeso, pedindo a Deus por eles, para que eles tivessem sabedoria e entendimento, discernimento, ou seja, que eles tivessem a capacidade de viver a vida sob a perspectiva do alto e não dos padrões deste mundo, porque isso era de fundamental importância. Nova vida, novos hábitos, nova forma de enxergar o mundo. E agora Paulo, nesse capítulo 3, do versículo 14 em diante, ele vai orar
pela igreja de Éfeso, pedindo ao Pai que dê a eles poder que se origina no Espírito Santo, porque este poder seria importantíssimo diante dos enfrentamentos que viriam pela frente, diante dos enfrentamentos de perigos internos e externos. Era necessário que eles tivessem o poder do Espírito e, para que não desanimassem, a compreensão das dimensões do Evangelho. E é o que nós veremos a seguir. Fortalecidos com poder. Esse é o primeiro pedido que Paulo faz ao Pai pela igreja de Éfeso. Efésios 3,16 diz o seguinte: peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Fortalecimento, meus irmãos, não é algo que nós fazemos por nós, mas sim que Deus faz em nós. Nós somos fortalecidos por Deus, através do poder do seu Santo Espírito. O fortalecimento só acontece na vida daquele que compreende que é fraco, porque enquanto ele achar que é forte, jamais será fortalecido no Senhor. Para que serve o fortalecimento no poder do Espírito Santo? Ele é extremamente necessário para os enfrentamentos que são recorrentes na vida da nova sociedade de Deus. Enfrentamos as forças do mal, enfrentamos a incredulidade muitas vezes em nossa própria casa. Enfrentamos, meus irmãos, diversas adversidades, tempestades que simplesmente nos surpreendem e exigem de nós não apenas ações de cidadãos do reino dos céus, mas, sobretudo, o desafio de reações coerentes com aqueles que carregam o nome de Cristo. Para que isso aconteça, meus irmãos, é necessário que Cristo tome conta da nossa vida. O fortalecimento no poder do Espírito resulta em nós, Cristo tendo total domínio sobre minha vida. Se Cristo não tiver total domínio sobre minha vida, eu não terei domínio diante das adversidades, diante das forças do mal que se levantam contra mim, diante da incredulidade que permeia o mundo em que eu vivo. Eu preciso de Cristo tomando conta da minha vida. É o que Paulo diz em Efésios 3,17. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. E o resultado disso é o amor passar a dirigir as ações da nossa vida. Porque o amor não será apenas algo em que estamos enraizados, graças à nossa união com Cristo, mas também algo que estamos alicerçados. A base de tudo quanto somos e fazemos é o amor daquele que confia sua vida a Cristo mediante o poder do Espírito. É de fundamental importância para a Igreja do Senhor nos dias atuais ser fortalecida no poder do Espírito. Cristo habitando de modo pleno em nosso interior. E assim sendo, nós venhamos a vivenciar o amor nos nossos relacionamentos. As dimensões do Evangelho. Paulo suplicou a Deus para que a igreja pudesse ser fortalecida no poder do Espírito Santo. E o resultado disso seria Cristo habitando na vida da igreja e promovendo então ações de amor. Mas, segundo o apóstolo Paulo,
a igreja de Éfeso também carecia de uma compreensão das dimensões do Evangelho. Veja o que Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 18. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. É interessante como Paulo inicia essa súplica a Deus. Peço que, como convém a todo o povo santo, ou seja, não era apenas uma necessidade da igreja de Éfeso, é uma necessidade de toda a comunidade dos santos. De qualquer igreja, de qualquer época, ela precisa compreender as dimensões do Evangelho. Agora, o que Paulo queria dizer com esta linguagem? Compreender largura, comprimento, altura e profundidade. Segundo os estudiosos, meus irmãos, aqui Paulo está apresentando, através dessa linguagem poética, alguns aspectos da mensagem do Evangelho. O primeiro deles, o Evangelho é para o mundo inteiro. Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho não é somente para o povo judeu, é para todos os povos, de todas as tribos, raças, de todo o lugar deste planeta. Deus chama pessoas à salvação por meio da pregação do Evangelho. Foi assim que Deus quis, foi assim que Deus decretou. Ele traria luz aos corações das pessoas mediante a pregação de Cristo e este crucificado. É assim que percebemos aqui a largura do Evangelho. A igreja precisa compreender essa largura do Evangelho. Não é só para um segmento da sociedade, mas é para toda a sociedade, para todos os países. A igreja não está limitada por uma fronteira física, ela abrange o mundo inteiro. O ministério cristão é um ministério global, mas também Paulo fala sobre o comprimento. É importante que a igreja compreenda as dimensões do Evangelho no seu comprimento, ou seja, o Evangelho não é algo que aconteceu apenas a partir de Cristo e do início da igreja. A fé, ela permeia a história da salvação desde a eternidade. Ali no Éden, Deus já manifestava a graça, já manifestava a bondade para com a vida daquele primeiro casal que caiu. Desde o início até o fim, Deus age com graça, conduzindo pessoas ao conhecimento de Cristo. No Antigo Testamento, conduzindo essas pessoas à esperança do Messias que haveria de vir. Já para o Novo Testamento, no Messias que veio e foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Do início ao fim, a vida se dá por meio da fé. Nós somos salvos pela fé que colocamos em Jesus Cristo. Isso aconteceu com Abel lá atrás. Isso acontecerá com o último dos pecadores que reconhecerá Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida até a volta de Cristo. Essas são as dimensões de largura e comprimento, mas e a altura? Revela, meus irmãos, aqui a soberania da mensagem de Cristo, do reino, porque quando falamos Evangelho, falamos do próprio Cristo, que reina, Ele já está reinando, e meus irmãos, é muito
muito importante que compreendamos isso como igreja, porque às vezes nós olhamos para o mundo ao nosso redor, olhamos até para as nossas comunidades e somos tomados por desânimo, mas precisamos entender que Cristo reina e que Ele está conduzindo a história para um desfecho, para um fim. A mensagem do Evangelho, ela é soberana, é o poder de Deus e por esse motivo que nós não nos envergonhamos. E por fim, Paulo ora à igreja, ora a Deus pela igreja, porque convinha não somente a Éfeso, mas a todas as igrejas convém que compreendamos que Deus não faz acepção de pessoas, que do início ao fim sempre será a fé, somente a fé pela graça, que Deus governa, Ele é soberano, do mais alto dos céus ao mais baixo dos infernos, e não há impossível para Deus. É preciso compreender a profundidade do Evangelho. Deus chama ao pior dos pecadores, e nisso Paulo era um exemplo. Ele diz a Timóteo que Deus chamou a ele o principal dos pecadores. E é por esse motivo que nós nunca podemos desistir das pessoas. Enquanto houver vida, nós pregamos Cristo e este crucificado. Quantas vezes forem necessárias, mas nós pregamos e oramos para que Deus ilumine os corações e eles compreendam a mensagem do Evangelho. Isso é, meus irmãos, importantíssimo para aqueles que querem enfrentar as forças deste mundo, mas com as armas de Deus. Compreender o Evangelho, as dimensões do Evangelho e ser fortalecido com o poder do Espírito Santo. Bom, meus irmãos, chegamos ao final de nossa aula de hoje. Aqui nós estudamos o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, este homem que foi parar na prisão por causa da sua lealdade a Cristo e a sua igreja. Carregava consigo um senso de responsabilidade de pregar o Evangelho aos gentios. Isso lhe causou muito sofrimento, mas em meio a esse sofrimento ele encorajava a igreja a não desanimar. E Paulo, o apóstolo Paulo, orou ao Senhor, pedindo a Deus pela igreja de Éfeso, para que eles tivessem poder e eles tivessem compreensão das dimensões do Evangelho. Com que propósito? E eu encerro a nossa aula de hoje lendo com vocês Efésios 3,19, onde Paulo diz o seguinte: que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda plenitude de vida e poder que vem de Deus. O propósito de Paulo era que a igreja pudesse estar cheia da plenitude de vida e poder de Deus. Meus irmãos, Deus é uma fonte inesgotável de vida e poder, a qual está à nossa disposição todos os dias. Diante dos enfrentamentos que ora passamos, lutas por demais, seja as lutas que eu travo aqui dentro do meu coração, seja as lutas que eu enfrento em meu casamento, as lutas que eu enfrento na educação dos meus filhos, se eles ainda forem pequenos, estiverem sob os meus cuidados, ou a preocupação com os meus filhos já mais velhos, já adultos, por que caminhos eles estão seguindo, preocupação no trabalho ou com a falta de trabalho, preocupação com a própria igreja, o senso de responsabilidade que por vezes recai sobre os nossos ombros, em especial a nós líderes, pastores e demais líderes da igreja. Diante de tudo isso, Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos,
é pelo poder do Espírito e não de vocês. É compreendendo as dimensões do Evangelho que vocês vão vencer, porque vocês vão conhecer, vão ser tomados, preenchidos completamente de toda a plenitude de vida e poder de Deus. Deus pode fazer algo muito especial na vida de nossas igrejas, na vida de nossa igreja. Deus pode, sim, Ele pode. Isso não é nenhuma utopia. Confiemos plenamente no poder do Evangelho na vida da igreja. E sigamos, meus irmãos, sendo bênção e abençoados a cada dia, a cada momento, por onde quer que andemos. Um ótimo domingo a todos, nos vemos na próxima semana.